Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola desta terça-feira para falarmos de futebol. A FNF lançou ontem o plano de estudo e de ação para a retomada do futebol. É uma série de recomendações feitas aí pela federação, que agora serão submetidas essas avaliações pelos clubes participantes da primeira divisão do campeonato estadual. O que é que diz? É basicamente o plano de estudo e de ação da FNF. Ele diz basicamente que os clubes deverão manter todos aqueles cuidados que são necessários e que vêm sendo tomados, não é? Como o uso de máscaras pelos jogadores, como toda essa situação, mas não define uma data específica para que tenhamos efetivamente o início, a retomada do campeonato estadual. A retomada do campeonato estadual e do calendário do futebol, ela depende do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias. Então, com relação a isso, a federação vai submeter aos clubes de futebol da primeira divisão todo esse cabedal, não é, de sugestões e de recomendações que foram editadas e apresentadas no dia de ontem. Ontem também, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, ele tocou aí na necessidade da retomada do futebol e disse que fez isso com base em conversas que ele manteve com dirigentes e também com um técnico de futebol. Muito provavelmente tenha sido Renato Gaúcho, no Rio Grande do Sul. E o ministro da Saúde, Nelson Tais, também fez a determinação aí de um estudo aprofundado para que se tenha a volta do futebol. Eu já falei aqui ontem, mas eu repito, o impacto do coronavírus no futebol brasileiro, segundo estudo encomendado pela Confederação Brasileira de Futebol, foi de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais foi o impacto negativo, não é? E o futebol gera milhões de empregos diretos e indiretos em todo o Brasil. Então, em que pese a preocupação que existe com a pandemia do coronavírus, não pode ser descartada de maneira nenhuma esta preocupação, mas as entidades, a CBF, as federações e o próprio Ministério da Saúde estão buscando uma maneira de equacionar. O que é que vai acontecer? Jogos de portões fechados. Não é o ideal, mas é o possível que se tem neste momento. Fazer jogos de portões fechados sem a presença de público para que se tenha efetivamente uma posição mais segura, vamos por assim dizer, de toda esta situação. Um outro segmento que está sofrendo muito com a pandemia do coronavírus é o segmento fitness, as academias, box de crossfit, os estúdios e assessorias, porque foram fechados. E aí, os empresários deste segmento e professores deste segmento estão acumulando prejuízos terrivelmente grandes, inclusive com algumas academias já colocando à venda equipamentos. O vereador Kleber Fernandes, ele se posicionou na Câmara Municipal de Natal em favor deste segmento fitness. E eu gostaria que o Kleber Fernandes, ele nos falasse a respeito exatamente dessa situação, porque o setor fitness ele foi fortemente atingido pelos decretos que mantêm academias, estúdios e boxes fechados, gerando um prejuízo enorme. Como reverter essa situação, Kleber? Com a chegada do coronavírus no Brasil e no mundo, foi necessária a tomada de decisões quanto ao isolamento social, consequentemente a suspensão de atividades econômicas, empresariais e as academias, os boxes, estúdios, dentre outros espaços de atividade física, também foram frontalmente atingidos e tiveram a necessidade da suspensão das suas atividades. Com o passar do tempo, o governo e as prefeituras começaram a adotar medidas também de estruturação das suas redes públicas de saúde e também um trabalho de conscientização e orientação da população acerca de medidas preventivas para o combate ao coronavírus. E, paralelamente, as empresas tiveram que começar a criar mecanismos de adaptação
a esse novo modelo e esse novo momento que o Brasil e o mundo vem passando. Então, para que as academias estejam preparadas para retornar às suas atividades, é preciso que sejam adotadas uma série de procedimentos técnicos, e de prevenção, que inclusive já tem o aval e a chancela de instituições como a Universidade de São Paulo e outros órgãos, de destaque nacional, com a criação de procedimentos específicos para as academias, com distanciamento, com isolamento, com medidas de asepsia a cada hora, com controle de fluxo de alunos. Então, à medida que houver a liberação para que as academias voltem a funcionar, que elas estejam extremamente preparadas e adaptadas a esse novo momento que o Brasil vive. Recentemente também, vereador Kleber Fernandes, o senhor apresentou uma sugestão para possibilitar a reabertura de academias e outros equipamentos do setor fitness. Qual foi a sua proposta, de maneira clara? É bem verdade que as academias, as atividades físicas, elas devem e têm sido já consideradas por diversos órgãos e instituições, inclusive internacionais, como serviços de saúde e não tão somente de atividade física. Já há estudos técnicos e científicos que comprovam que a atividade física reduz o estresse, reduz a obesidade, reduz índices de taxas sanguíneas, reduz doenças cardiovasculares e aumenta também a imunidade das pessoas. Então, o exercício físico, ele traz diversos benefícios à saúde e à qualidade de vida das pessoas. A intenção é que o poder público possa reconhecer que as atividades físicas são sim serviços de saúde e serviços essenciais à população. Porém, isso não deve ser visto como uma medida irresponsável, porque nós também não defendemos que seja retomadas as atividades desses serviços, assim como qualquer outro, sem que haja segurança total para os seus clientes e medidas de prevenção, e de que possam evitar a proliferação do coronavírus entre os seus usuários. E além de tudo que foi colocado, não é, Kleber? Tem o aspecto fundamental da atividade física, que é direcionada aí para a manutenção da saúde e ajuda, inclusive, no combate a esta pandemia, não é isso? Há diversas pessoas que têm buscado fazer as suas atividades físicas em casa, ou ter feito uma caminhada no próprio condomínio, numa esteira, tem buscado meios alternativos de garantir a continuidade das atividades físicas. Mas é importante também ressaltar que a atividade física feita de forma indiscriminada, sem uma orientação e um acompanhamento de um profissional de educação física, pode também, ao invés de ajudar, colocar em risco a saúde das pessoas, né? Eu costumo ver aí nas redes sociais pessoas fazendo e gravando vídeos, levantando sofás, levantando cadeiras, fazendo pesos improvisados, e isso pode sim causar algum dano à saúde dessas pessoas. Por isso a importância do acompanhamento com profissionais de educação física, para que esse cliente ou esse atleta não possa sofrer nenhum risco à sua própria saúde. Então, o retorno das atividades físicas, se for de forma sistematizada, com a orientação da vigilância sanitária, cumprindo padrões de isolamento, quantidade de alunos por horário, asepsia de hora em hora na academia, acabar com o uso de bebedouros e levar garrafas próprias de água, todo o uso de máscaras e luvas para profissionais da educação física, personal trainer, etc. Muito bem.
vereador Kleber Fernandes, que está tentando aí, através da Câmara Municipal de Vereadores, buscar esta situação de uma flexibilização no tocante às academias, box e estúdios, não é? Para que possa este segmento respirar de uma maneira mais aliviada, mais tranquila e retomar as suas atividades, tá certo? Então essa também é uma preocupação que a gente tem aqui no Tocando a Bola. Olha, daqui a pouco, na volta aqui do Tocando a Bola, eu vou conversar com Álvaro Brito, que é diretor da AGAP, Associação de Garantia do Atleta Profissional. Já já estou de volta. Voltando com o Tocando a Bola, e o convidado deste bloco é Álvaro Brito, diretor da AGAP, Associação de Garantia ao Atleta Profissional. Álvaro, o momento é preocupante no futebol, como os atletas e profissionais parados, mas preocupa sobremaneira a situação dos ex-atletas de futebol. Qual é a sua avaliação, Álvaro Brito, em relação a este momento que nós estamos vivendo? Boa noite, Marco Lopes. Boa noite, os ouvintes do programa Tocando a Bola 98. Estamos vivenciando um momento muito difícil, um momento de muita incerteza, um momento de dificuldades enormes, né? Todos procurando aí fazer o isolamento social para que esse vírus aí não se alastre cada vez mais, como já vem acontecendo mundo afora, né? E agora no Brasil, agora no nosso estado, algumas cidades já também com casos aí confirmados, né, do Covid-19, e a gente só tem a dizer que todos possam seguir as orientações, né, da Organização Mundial de Saúde quanto ao isolamento social, quanto à necessidade da higienização. E a gente aproveita para parabenizar os profissionais da área de saúde pela abnegação, dedicação, né, que eles estão imbuídos aí nessa luta da busca pela cura aí do coronavírus. E também todas aquelas pessoas, né, os profissionais de todas as áreas aí que estão fazendo várias lives aí, arrecadando alimentos, arrecadando produtos de higiene, né, com várias parcerias para ajudar as pessoas que nesse momento tanto precisam. Então a gente só tem mais aqui pedir a Deus que tudo isso passe, que a gente possa voltar a ter uma vida dentro da normalidade, né, e que fique exemplos, né, que fique gravados nesses momentos essa questão principal da solidariedade, né, de saber que tudo na vida, às vezes as coisas mais simples a gente deixa de fazer, e no momento desse a gente estamos aí sem poder fazer aquilo que a gente poderia estar fazendo quando a gente se encontra em momentos de liberdade, né, que não é o caso atual devido a essa situação do isolamento social. E tem um dado, Álvaro, que ele é extremamente preocupante. 82% dos atletas dos jogadores de futebol, eles ganham um salário mínimo. 13% ganha de R$1.000 a R$5.000 e apenas 5% dos jogadores de futebol profissional do Brasil recebem mais de R$5.000 mensais. A maioria, Álvaro, é operário da bola. Me fale sobre esse quadro. É uma realidade muito desproporcional, né, para a classe dos atletas profissionais de futebol. Essa discrepância aí desse percentual tão alto, né, de 82% recebe até um salário mínimo, né, e uma minoria aí é que são tidos como os contratos milionários, né, mas a gente também vê um agravante muito grande devido à questão da sazonalidade. Os campeonatos, o atleta
Aqui, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, eu acho que na sua maioria, eu não posso lhe dizer o percentual, porque eu não teria esses dados, só atua como profissional durante 3 meses ou 4 meses, né? Faz um contrato aí, o mínimo é de 3 meses, ele faz um contrato de 3 meses, que é justamente o tempo aí do campeonato estadual, e depois o atleta fica desempregado porque muitos não conseguem ter espaço nas séries D, C, B ou Série A, que seria já uma situação mais para cima. E terminam se passando a jogar futebol amador, né? E para poder se manter, ou então muitos deles já trabalham paralelamente dentro de uma outra profissão que também não podemos assim afirmar que existe, mas essa dificuldade é enorme, né? E por isso que tantos atletas muito cedo param de jogar. Os clubes, a maioria hoje estão fechando as portas devido às condições aí precárias, né, de falta de receita, de incentivos. E a gente observa que muitos atletas estão parando muito cedo, menos de 3, 4, 5 anos aí de profissão, vem a desilusão e param de jogar futebol para poder ir trabalhar e sustentar as suas famílias. E preocupa, até em relação ao que a gente falou há pouco, Álvaro, preocupa a situação do ex-jogador que não fez um pé de meia, que passou a vida toda dele jogando e não teve os direitos previdenciários respeitados. Qual é a visão da AGAP em relação a isso? Também tem o agravante, né, que mesmo recebendo salário mínimo, a maioria dos clubes não consegue cumprir com as suas obrigações, seja de pagar o salário desse atleta em dia, como também fazer o recolhimento das obrigações sociais. E isso afeta diretamente ao ex-atleta, né? Isso a gente acompanha porque a gente tem histórico, né, de ex-atletas desde os anos 60, 70, 80, 90 até a atualidade de problemas sérios aí, de falta de informação, de falta de recolhimento, tanto a nível de FGTS, principalmente o INSS. Muitos, quando vai hoje tentar buscar sua aposentadoria, que vê lá no CNIS, não consta nenhum clube, às vezes tem atleta que nenhum clube está lá a informação que recolheu. E isso graças ao sistema FAAP, junto às AGAPs, né, e através do Ministério da Previdência, nós hoje podemos, também com a anuência, né, e a ajuda da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, o atleta solicita a sua certidão de tempo de serviço junto a CBF, via Federação de Futebol do Rio Grande do Norte, no caso, e assim sucessivamente as outras federações dos estados. E isso, existe a comprovação que o INSS, ele averba naquele tempo que está lá em aberto no CNIS do trabalhador. E é uma coisa preocupante, porque o ex-atleta, ele tem uma situação que ele jogou em média 10, 15 anos, um pouco mais, e ele nenhum deles, a maioria, né, a gente, podemos dizer dessa maneira, houve um preparo para uma vida pós-futebol. E a gente se preocupa muito com isso, a AGAP é muito preocupada com isso. Acredito que o Sindicato dos Atletas também faz um trabalho muito bom também, voltado para isso aí. E para que ele possa dar uma retomada na sua vida, que ele possa buscar uma nova profissão, para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho. E a AGAP, hoje, o papel da AGAP nessa situação aí é um trabalho social, né? Ela faz um trabalho desde que o atleta ele tenha no mínimo comprovado 2 anos de profissão,
ele se associa à associação, ao sistema, né, FAAP, AGAP, e passa a ter os direitos em vários benefícios. Entre eles, a gente podemos citar o benefício de graduação, né, benefícios voltados para a área técnica, tá? E benefício, auxílios, medicamento, desde que tenha alguma comprovação de uma comorbidade, né, de uma doença grave, também a nível de benefício auxílio alimentação, desde que ele esteja desempregado há 6 meses. E nesse momento a FAAP, ela realmente cumpriu com todo o cronograma de repasse. A gente conseguiu atender a todos os associados que usufruem desses benefícios, que por sinal são muito poucos. É lamentável porque o próprio ex-atleta, ele não busca se associar, ele não busca estar com as suas obrigações em dia, que é estar de plente lá no valor mínimo, lá, que é 10% do salário mínimo, que é hoje em torno de R$ 105, e passa a não ter esse direito, que infelizmente a AGAP não tem recurso próprio. O recurso vem de acordo com a necessidade que é solicitado pelo atleta que está associado. A gente faz a solicitação junto à FAAP e passa a ter seus benefícios. E no momento a gente conseguiu atender todos esses associados lá que já têm esses seus direitos, né, pleiteados inicialmente a cada início de ano, é um deferimento para cada situação, junto à FAAP, é aprovado e passa a ter seu direito lá dentro de um prazo de 6 meses a 1 ano, de acordo com o benefício. Mas a gente tomou a iniciativa junto aos amigos aí da imprensa, né? Junto a parceiros, a gente correu atrás, buscamos atrás de algumas cestas básicas, conseguimos já atender em torno de quase 50 ex-atletas e continuamos na luta, continuamos fazendo esse trabalho. Gostaríamos aqui de enfatizar o trabalho desenvolvido pelo presidente, nosso presidente Edmilson Lima, que se encontra afastado desde dezembro do ano passado por causa de problema de saúde, mas está se recuperando. Nós temos os nossos diretores que estamos todos imbuídos, juntamente com o Conselho Fiscal e os assessores, as 2 colaboradoras lá que é da AGAP, mas são colaboradoras pagas direto pela FAAP. E a gente só tem a correr atrás, a gente faz o trabalho formiguinha, nós vamos bater na porta de cada um que tem sua necessidade. E hoje, passando essa pandemia, é um trabalho que a gente vai desenvolver dentro dos clubes, principalmente desses garotos aí que estão se profissionalizando já com 16 anos, já tem um contrato profissional, e é em cima desse pessoal que a gente vai fazer um trabalho para que amanhã a gente não passe a ver essas dificuldades de muitos atletas que estão parando há menos de 1 ano aí, estão com dificuldade de ter uma profissão futura. E esse trabalho que a gente tem que tentar buscar dentro dos próprios clubes, né, com o apoio dos clubes, e estamos abertos aí, tá? A AGAP está aberta lá para todos os ex-atletas que nos procurem na hora que for preciso, que busquem se associar, que busquem essa oportunidade. Eu sempre falo, eu ligo, hoje tem exemplos, Jovem Valores, a gente fala no privado, olha, garoto, vamos lá, vamos se associar, existe aqui o benefício, graduação, para que você já possa pleitear uma nova profissão, tá? E muitos exemplos aí de treinadores jovens que estão trabalhando no mercado e que tiveram a oportunidade de utilizar o benefício lá da AGAP, tá? Mas é nesse sentido, viu Marcos Lopes e demais amigos aí da 98 FM, né, do Tocando a Bola, que a gente estamos na luta, agradecer, eu não vou citar nomes dos parceiros, porque eles pediram para a gente não citar nomes, são pessoas que preferem o anonimato, mas a gente tem mais do que agradecer a Deus e parabenizar vocês pelo ótimo trabalho aí da 98 FM, e de todos vocês e pela oportunidade. Um abraço, boa noite, que Deus nos abençoe, que a gente possa superar, né, esse momento de tanta dificuldade aí que estamos passando e que a nossa economia volte a ter normalidade, que os clubes
possam voltar a ter as suas condições, mesmo com as dificuldades, possam cumprir com as suas obrigações. Um abraço e boa noite a todos. Tá certo, Álvaro Brito. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Tocando a Bola. Um grande abraço, Álvaro. O Tocando a Bola de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, quarta-feira, tem mais Tocando a Bola, 19h30. A gente bate papo aqui a respeito do nosso futebol, tá certo? Um grande abraço a todos. Até amanhã, 7h30 da noite, aqui e no nosso canal no youtube.com/98FM Natal. Tchau!